apesar de não ter saído como eu gostaria, apesar de ter fugido do meu controle, apesar de não ter tido o reconhecimento que eu esperava, apesar de não ter tido o feedback que eu esperava, apesar do resultado não ter vários apesares, né? Mas o meu foco, e isso, por isso que eu falei, primeiro a gente identifica de onde vem, né? Às vezes esse medo avassalador, identificou, olhou para trás, olhou para sua história, para sua trajetória. Agora vamos olhar para como a gente faz para, beleza, o que eu faço a partir disso então? Eu costumo dizer, gente, que o bichinho do IC, ele é igual um ferrugem, assim, ele é o bichinho do ferrugem, porque ele corrói a gente por dentro, né? Esse IC, você manda ele para o espaço sideral, né? E vamos tentar focar no apesar de, o que teve de bom. Hoje é o dia de botar o nosso na reta, tá, meu povo? Se a gente quer crescer, a gente tem que botar o nosso na reta, né? Assim, eu acho que todo mundo, em algum momento, às vezes a gente tenta, até por instinto, tirar mesmo o nosso da reta, assim, como é que eu posso dizer? Numa tentativa de autodefesa mesmo, muitas das vezes sem a gente perceber, a gente faz isso nas pequenas situações, né, do dia a dia. Em casa, enfim, não sei o quê, isso aqui não era para ter colocado aqui, ou era, não, mas você falou, não, mas às vezes eu que entendi errado, né? E na vida profissional da mesma forma. Mas a gente precisa, gente, fazer, e se a gente quer ser um profissional de fato cada vez mais qualificado, mais humano, mais comprometido, mais competente, a gente precisa trabalhar não só as competências técnicas, né, as hard skills, a gente precisa trabalhar as soft skills também. As soft skills envolvem, por exemplo, a questão da assertividade, essa questão da resiliência, né? Que é olhar para uma situação a partir de um outro ponto de vista. Gente, às vezes isso é tão duro, né? Vou compartilhar com vocês um exemplo que aconteceu na minha vida pessoal e que para mim eu entendo que foi um marco, assim, de poder olhar, de tirar o foco do erro e olhar para o que há de bom, apesar dos meus erros, que foi a experiência da maternidade para mim, né? Eu falo que a experiência da maternidade para mim, ela foi, assim, revolucionária. Eu acho que eu posso usar tranquilamente essa expressão, né? O primeiro filho é o famoso cobaia, né? E naturalmente, como toda mãe de primeira viagem, a gente erra muito. Eu me cobrava muito, Gente, mas pensa num parâmetro, assim, numa régua de maternidade nível power, né? E eu sofri muito com isso, obviamente. Sofri muito. Do paraíso ao inferno, assim, em questão de segundos, de minutos, né? A gente fica contemplando ali aquela obra da criação, de repente a gente já se pega se cobrando novamente, aquela ideia muito da perfeição, né? E aí eu busquei terapia, inclusive, depois, na época, e foi muito importante para mim, porque eu comecei a mudar justamente esse foco, sabe? De apesar de. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, aí, gente, isso acabou de cair por terra. É o famoso assim, depois que a gente é mãe de segunda viagem, a gente relaxa com muito mais coisa, né? A primeira foi revolucionária, a segunda foi libertadora. Porque eu entendi e eu aceitei pela primeira vez na vida que eu ia errar. E que eu errava. E que eu ia errar de novo.